A mata ciliar pode ser definida como a capa protetora dos cursos d'água. Nada é mais criminoso do que arrancar as matas ciliares de nossos córregos, de nossos rios. A cidade de Juara é cortada por vários desses córregos que enfrentam esta situação. A professora Rosária Araújo, da Unemate, tem um trabalho nesta área e hoje ela dá a sua colaboração aqui no quadro Nossa Água. As matas ciliares, elas são a preservação dos cursos d'água. É bem parecida com a APP, e geralmente as pessoas falam que a APP é urbana, mas ela tem uma função específica diferente da APP, que a APP pode ser para morros, montanhas, etc. E a mata ciliar, ela é a proteção exatamente dos cursos d'água. Professor, no perímetro urbano de Juara nós temos muitas APPs e, evidentemente, as matas ciliares são empurradas das margens para dar lugar a construções. Como estancar esse problema? Então, o novo Código Civil Ambiental de 2012, a Lei 2.651, ele prevê a APP urbana, diferentemente de outros códigos. Porém, não tem uma legislação específica. Ele diz que as prefeituras, o Estado e a Prefeitura, eles são obrigados, no seu plano diretor, a dizer quais são as áreas de APP que devem ser protegidas e quais as áreas que podem ser loteadas. Existe o direito da propriedade, em que a pessoa pode construir, e existe o direito ambiental. O direito ambiental é coletivo, é social. Ele é maior do que o direito da construção. Então, não existe uma lei específica para essas construções. Isso depende do poder executivo municipal, que tem que prever quando fazer o plano diretor, quais são os lugares em que serão construídos. Nesta série de reportagens que estamos fazendo sobre os córregos que cortam a cidade, estamos agora aqui num prolongamento, como seria o prolongamento da Rua Marília. Praticamente um túnel, não é? Pois é, são árvores que se encontram. E aqui tem um córrego que desce toda essa extensão aqui pela Rua Marília e vai desaguar evidentemente lá junto com aquele onde se capta a água para molhar as ruas da nossa cidade. Quando é época da seca, esses córregos ficam com apenas um filetezinho de água, mas na época das chuvas é evidente, o volume de água é bem maior, mas necessidade de projetos de reestruturação, de preservação. Há muitas árvores nativas aqui que os senhores podem observar e evidentemente o que ajuda a preservar um pouco mais. Porém há lixo que as pessoas jogam, lixos que se acumulam, folhas, pedaços de madeira e assim o rio vai se assoreando. Construções também irregulares que são feitas às margens desses córregos. Tudo isso contribui para que os córregos, aos poucos, vão morrendo. A sociedade civil organizada, ela deve primeiro se preocupar com a preservação ambiental e a gente fala muito da questão da sustentabilidade, né? Que é usar o mínimo possível da natureza, preservando para as futuras gerações. Isso significa que precisamos estar de olho, verificando o que está sendo liberado, o que está sendo construído, em quais locais e geralmente a gente faz denúncias, né? Agora o que acontece? As pessoas não têm conhecimento sobre isso, não têm conhecimento sobre a legislação, às vezes passa, olha, verifica o que está acontecendo, acha que aquilo não é um bom recurso, mas não sabe como agir. Seria interessante que nós tivéssemos aqui em Juara, eu falo sempre em cursos, por exemplo, de biologia, de engenharia florestal, são cursos que poderiam viabilizar a pesquisa, e em cima dessa pesquisa, projetos de extensão. A retirada da mata ciliar pode acabar com um rio ou com um córrego? É o princípio. A mata ciliar, ela é uma proteção dos cursos d'água, principalmente porque ela evita a erosão, ela evita o assoreamento. Quando o solo está limpo, nu, sem cobertura, a água da chuva, por exemplo, escorre diretamente dentro do rio. Aí isso vai causando um assoreamento. A mata ciliar, ela vai proteger, ela vai causar infiltração da água da chuva, que vai recuperar pela bacia. Professora, numa proposta de reflorestamento, o que se deve plantar
nessas nossas microbacias? O plantio de árvores, ela depende muito de um estudo. Geralmente as pessoas têm uma boa intenção de ir plantando, né? Mas aí não é eficiente. A gente perde muitas árvores, porque tem que ver a época que tem que plantar. E nós temos que fazer um levantamento estrutural de quais árvores existem nessa microbacia. Existe algum conhecimento já de senso comum que a gente respeita, mas precisaria fazer um mapeamento das árvores que existem, das árvores que são naturais dessa região, e a partir disso criar um viveiro de plantas florestais e reflorestar em época certa, com manejo, silvicultura. No trabalho que a senhora desenvolveu, qual é a contribuição que pode ser dada para a Juara? Exatamente essa proposta de fazer o estudo da região, da área em si, verificar quais são as árvores que são nativas dessa região e quais podem ser introduzidas, né? E a partir disso, se pensar num projeto de recuperação dessas APPs urbanas, tanto faz, a gente fala APPs urbanas, mas também pode ser APP rural, mas é essencial que se faça um estudo primeiro. Professora, para a gente encerrar aqui, está fora da pauta, mas eu quero saber a sua opinião. Nós estamos atingindo o ápice do agronegócio e é uma questão preocupante. E o trinômio floresta, pecuária, lavoura, é possível conviver em harmonia? É complexa essa resposta. Primeiro porque quando você fala em agronegócio, nós estamos falando da exploração monocultural. E quando eu falo de biodiversidade ou de preservação, eu estou falando da preservação das espécies, tanto da flora como da fauna. Então, existe hoje uma proposta de agrofloresta, que é preservar a biodiversidade, o fluxogênico e ter condições de agricultáveis, né? Mas isso seria investimento tanto da legislação quanto de incentivo fiscal para que as pessoas possam manter a floresta em pé. Muito obrigado pela sua atenção. Nossa Água retorna amanhã para falar sobre um outro tema importante de preservação de córregos e rios.